Aqui no Enviar a Notícia, Lisiane Andrino Borges, que é contadora, possui mestrado em controladoria, especialista em contabilidade tributária e gerente do escritório Carlos Contabilidade. Lisiane, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Lisiane, para a gente começar falando, né, já começamos, aí o prazo já está correndo, né, para as pessoas declararem o imposto de renda e para as pessoas entenderem quem que deve fazer a declaração do imposto de renda. Sim, as regras para quem deve fazer é um pouquinho extensa, mas a principal, que a maioria do pessoal costuma se encaixar, é receber rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Isso seria salário, por exemplo, que é a regra que a maioria do pessoal costuma cair. Existem também outras regras, como receber rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, que seria, por exemplo, rendimentos de caderneta poupança, indenização de seguro, recebimento de previdência privada. Também se vendeu algum bem e houve ganho de capital. Se a pessoa possui um total de bens em valor superior a R$ 300 mil, também fica obrigada a entregar a declaração. O estrangeiro que virou residente também no Brasil aí no ano passado, ele fica obrigado a entregar a declaração. E o produtor rural também, que teve uma receita maior que R$ 142.798,50, ou que deseja compensar prejuízo dos anos anteriores, ou deixar o prejuízo para compensar em anos futuros. E tem aquela pessoa, né, Lisiane, que faz qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores também, que passa a ser obrigada a declarar, né? Isso, também tem a pessoa que faz alguma operação na Bolsa de Valores. Às vezes a pessoa compra alguma ação ali e até esquece que comprou só para fazer um teste, para conhecer como que é o mercado, e acaba não declarando. E também é um ponto onde muitas pessoas caem, e aí depois tem um CPF pendente de regularização, tem multa. Então, se mexeu em Bolsa de Valores, independente se vendeu ou não, apenas por ter comprado a ação... Independente do valor, né? Independente do valor também. Se comprou uma ação só, já fica obrigado. Até por R$ 5 na Bolsa. Né? Lisiane, principalmente para as pessoas físicas, quando chega essa época, a gente começa uma correria para juntar tudo, né, para poder fazer a declaração do imposto de renda. Qual que é a melhor forma da pessoa ir se organizando ao longo do ano e o que ela precisa ter de documentação para fazer a declaração de imposto de renda? A gente sempre recomenda a pessoa já ir se organizando desde o início do ano. Por exemplo, agora já começar também, já se preparar para o ano que vem. Porque assim, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? É um hábito, assim, é um mal nosso, né? É. Mas quanto antes, assim, você já começar a preparar, é melhor, porque, por exemplo, despesas com médico, dentista, são despesas que são dedutíveis no imposto de renda e, às vezes, se você não pegar na hora, depois você acaba não conseguindo pegar mais. Então, são coisas que é bom a gente já ir se preparando desde o início do ano. Agora, quem não se preparou e precisa juntar a documentação referente ao ano passado, o primeiro passo é solicitar lá na empresa onde trabalha o informe de rendimentos. Aí, além do informe de rendimentos, precisa também do informe bancário, de todas as contas onde a pessoa tiver conta bancária, precisa de pegar o informe bancário para imposto de renda. E também os bens que comprou, que vendeu no ano anterior, se operou em ação, já tem uma documentação que é um pouquinho mais específica para quem mexeu com a ação, que precisa providenciar, que são os relatórios, as notas de corretagem, e os bens também, né? Tudo, se a pessoa comprou um carro, vendeu um terreno, comprou uma moto, tudo precisa entrar na declaração. Agora, Lisiane, até a título de orientação ao pessoal, né, Bruna? Porque de uns tempos para cá cresceu muito o mercado digital, né? Os bancos digitais, né? A regra vale também para esse setor, né? Vale sim. E os próprios bancos digitais, eles já estão entregam, mandando né? um e-mail, já avisando que o informe está disponível, né? E aí é só você entrar mesmo no aplicativo do banco e procurar pela opção de informe de rendimentos para imposto de renda ou no site do banco. É bem simples de conseguir. Tá até mais fácil de conseguir do que os bancos físicos, né? Os bancos físicos
físicos, assim, quem tem também acesso à conta pelo computador ou pelo aplicativo, também consegue tirar pelo aplicativo. Ou se a pessoa não tiver, ela pode tirar pelo caixa eletrônico ou pessoalmente na agência. Mas a forma mais fácil para todos é realmente pelo aplicativo ou pelo site do banco. Elisiane, você... Aquela pessoa, só um instante, Bruno, aquela pessoa que tem uma conta em uma corretora de valores, a conta na corretora é considerada também uma conta corrente, porque ele recebe ali, por exemplo, valores de dividendos, de negociações, né? Sim, a conta da corretora também precisa de tirar o extrato, porque às vezes você deposita lá na corretora e deixa o valor lá para depois aplicar em ações, por exemplo. Talvez no ano você terminou com saldo naquela conta, então isso precisa também ser informado lá no imposto de renda. Elisiane, você falou da questão de declarar os veículos, declarar propriedades, né? Sobre o valor desses veículos, o valor dessas propriedades. O que se declara? Então, por exemplo, você tem um veículo e agora, por exemplo, com a tabela FIP, muitos veículos estão subindo de valor. Né? A gente declara o valor que a gente comprou o veículo ou o valor que ele está agora de mercado? É sempre o valor de custo. E é um erro que às vezes algumas pessoas cometem e até cai na malha. Porque você tem que declarar o bem pelo valor de custo, que é o valor que você pagou por ele. Aí na hora que você vai vender, você vai informar o valor de venda. Se o bem tiver um valor maior que R$35 mil e você vendeu ele um preço maior do que você comprou, por exemplo, você vendeu ele por 50 mil e comprou por 40. Então você teve um ganho de R$10 mil. Sobre esses R$10 mil teria a incidência do ganho de capital. Então no caso dos carros, por exemplo, que a tabela FIP está subindo, se a pessoa comprou nesse valor de 40 mil e vendeu por 50, ela teria que pagar o imposto sobre os 10 mil da diferença. E esse imposto ele começa em 15% e pode chegar até 27%. Então, quando for declarar o veículo, tem que declarar pelo valor que comprou, mesmo que seja um veículo que você já está com ele há mais tempo. Você declara o valor que comprou. A mesma coisa para imóveis, Lizinha? Isso, a mesma coisa para imóveis. Só que os imóveis ainda tem algumas formas que você pode aumentar o custo. Por exemplo, se o imóvel é financiado, os juros do financiamento também podem entrar no custo. Se você fizer uma reforma lá no seu imóvel, você pode usar as notas fiscais que você gastou com mão de obra, com material, e também aumentar o custo do imóvel. E com relação ainda aos veículos, aquele veículo financiado, a pessoa deve levar o carnê para se ver quantas parcelas foram pagas? O contrato, né? O veículo financiado, a gente precisa do contrato para lançar, porque a gente não lança o valor total do veículo de uma vez. Conforme a pessoa vai pagando, a gente vai aumentando o valor do veículo todo ano. A mesma coisa é casa financiada. Que é o que a pessoa desembolsou já, né? Porque se você lançar o valor total, é como se a pessoa já tivesse desembolsado todo aquele valor, vai estar errado, vai cair na malha. Né? Isso, e às vezes, por exemplo, se jogar também um valor total, a renda da pessoa nem justifica como que ela pagou aquele bem de uma vez, porque na verdade ela financiou e ela não tinha o recurso todo para pagar, né? Então, por exemplo, no caso de casa também, precisa pegar o documento, por exemplo, a Caixa, que é o mais comum, o pessoal precisa entrar no aplicativo da Caixa Habitação e tirar o informe de pagamentos do ano, porque é através dele que vai ser declarado. Lisiane, quem que está isento da declaração de imposto de renda? A pessoa isenta é aquela que não entra em nenhuma daquelas situações de obrigatoriedade que a gente falou no começo. Então, se a pessoa não encaixar em nenhuma daquelas situações, ela está isenta. A gente estava falando da documentação, né? Você disse de a gente preparar esses documentos em questão de saúde. E aí eu fico com uma dúvida. O que você compra em relação a produtos voltados para a saúde, por exemplo, medicamento, compras em farmácias, esses cupons também a gente pode guardar para utilizar isso como declaração ou somente o atendimento médico ali na nota fiscal? Medicamento, infelizmente, não tem dedução no imposto de renda. Então, assim, hoje o que tem redução é despesa, por exemplo, com fisioterapeuta, com psicólogo, com médico, com cirurgia, essa parte mais hospitalar mesmo. O plano de saúde, ele é dedutível ou não? O plano de saúde é dedutível. Em todas as faixas? Porque tem aquele que é coparticipação, né? Que a empresa paga uma parte, o funcionário paga outra, ou aquele plano total, né? É dedutível apenas a parte que o funcionário pagou. Então, geralmente, quando é plano de saúde com a empresa, no próprio informe de rendimentos, já tem lá embaixo uma informação falando que desconto do plano de saúde, valor de tanto. Aí é aquele valor que vai ser dedutível. O valor que a empresa pagou, não é. E educação? Educação a gente
pega a questão de mensalidades, é dedutível também para quem estuda? A educação, a gente lança o valor total lá na declaração do imposto de renda, o valor que foi pago no ano anterior. Também você pode solicitar na escola o informe de pagamentos de educação, só que não vai ser todo dedutível. Tem um limite de 3 mil e pouquinho, que é o máximo que pode deduzir por ano, e aí vai ser dedutível só até esse valor. O valor que você pagou a mais, ele pode ser informado lá, mas o próprio programa já não vai deduzir ele no imposto. Lisiane, na questão dos dependentes, quem que eu considero dependente para minha declaração de imposto de renda? Os dependentes são aquelas pessoas que realmente dependem assim, da sua renda, né? Por exemplo, filhos até 21 anos, ou se tiver até 24 anos, se ainda estiver estudando na faculdade, pode entrar como dependente. É esposa, se ela não trabalhar, até avó, pai, se morar com você e for um dependente seu e não tiver tido renda maior que 22 mil no ano anterior, também pode entrar como dependente. Mas se seu dependente teve algum rendimento, talvez, por exemplo, seu filho, ele fez um estágio no ano anterior e teve um rendimento lá do estágio. Se você colocar ele como dependente, você ficou obrigado a colocar também o rendimento dele. E aí vai somar com o seu, né, para pagar o imposto de renda. Então, às vezes, não é viável colocar algum dependente por isso, e isso é uma escolha realmente do contribuinte, se ele quer colocar a pessoa como dependente do imposto de renda ou não. Não é porque é filho que ele é obrigado a colocar ele como dependente. Lisiane, a gente tem vários tipos de declaração de imposto de renda, né? Quais são os tipos de declaração que hoje a gente tem e qual o perfil que se encaixa dentro desses tipos? A gente tem a declaração simplificada e a declaração completa, né? A declaração completa é onde a gente vai lançar todas as despesas ali que a pessoa teve, com educação, com médico, tudo, a gente vai lançar as despesas e aí vai deduzir no imposto. Agora, aquela pessoa que talvez não tem comprovante de despesa, ela já usa o modelo simplificado, que aí tem uma dedução de 20% que a própria Receita já concede e aí, nesse caso, não faz o lançamento das despesas. E agora, para esse ano, também tem a opção aqui para a cidade de Araxá da doação de 3% aos fundos, né? Isso. Ao fundo municipal, tanto do idoso quanto do adolescente. Uhum. Das declarações que vocês têm feito, está tendo adesão a essa doação dos 3%? Sim, isso é um ponto muito importante da gente falar, porque esse ano que Araxá conseguiu regularizar para poder receber as doações direto no imposto de renda, ano passado ainda a gente não conseguia doar para Araxá, e é uma novidade para agora, e a gente está aconselhando todos os contribuintes, todas as pessoas que vão fazer a declaração com a gente, já fazer a doação, porque essa doação ela é feita direto na declaração do imposto de renda, sai uma guia e abate no valor do imposto que você vai pagar. Só que ela é limitada a 3% para cada fundação, para os idosos, e 3% para criança e adolescente. Aí, às vezes, as pessoas pensam assim, é um valor muito baixo, não vou fazer a doação, não. Mas, assim, de pouco em pouco, né, na hora que junta o montante, é um valor significativo. Então, assim, pra gente que está declarando, não tem diferença, porque a gente iria pagar o imposto total para a Receita, a diferença é que vai sair duas guias, uma parte a gente vai pagar para a Receita e outra parte a gente vai pagar direto para o fundo. E uma dúvida que eu tenho, Lisiane, é aquela pessoa que não tem imposto a pagar, ela apenas recebe a restituição. Tem como fazer essa doação? Aí ela abriria mão de parte da restituição a receber ou não? Não, a doação é só para quem gera o imposto a pagar e também só para aqueles que fazem a declaração no modelo completo. Se a pessoa fizer no modelo simplificado, infelizmente não tem como fazer a doação. É só no modelo completo. Lisiane, vou te pedir um minuto, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Os ouvintes que tiverem dúvidas também já podem ir encaminhando pela live e pelo nosso WhatsApp. Tem perguntas aqui, daqui a pouco a gente passa a Lisiane. Antes do intervalo, nós tivemos que a participação na live, eu acho interessante a gente registrar, da professora Luciana Silva, ela que comanda o Sindiúti em Araxá, né, e ela está sempre em contato com os dirigentes lá em Belo Horizonte e nos atualiza aqui algumas informações sobre a paralisação dos professores em Minas Gerais. Segundo o que nos passa aqui a professora Luciana Silva, está dizendo, né, nós também agimos dentro da estrita legalidade. Hoje tem negociação com mediação do TJMG. A greve cresce a cada dia, é direito constitucional. O piso salarial do magistério é lei, deve ser cumprida pelo governador.
e está agradecendo aqui para sempre, né, tá levando as informações sobre do movimento grevista, né, aqui também de Araxá. Estamos sempre à disposição, professora Luciana Silva, lá do Sindiúte. O Carlos, ele participa, ele diz o seguinte: Lisiane, eu trabalho em 2 empregos, sou registrado 2 vezes, meu limite ultrapassa. Queria saber por que é descontado o imposto de renda na folha de pagamento. Mesmo assim, ele paga mais de R$2.000 de impostos de renda anual, porque ele paga 2 vezes. Na verdade ele não está pagando 2 vezes, é porque como ele tem 2 empregos diferentes, uma empresa não tem acesso à renda da outra. Então na hora que ela joga na tabela do imposto de renda, dá um valor menor, porque a renda dele ali só naquela empresa poderia cair numa faixa de imposto de renda menor. E a gente tem várias faixas, né, dentro do imposto de renda. E aí, na hora que a gente faz a declaração e soma os 2 rendimentos, aí já pega o valor total. Aí, nessa hora, é feito o ajuste, porque aí a gente verifica o que foi retido antes e o que seria realmente o valor que ele teria que pagar e faz esse ajuste. Agora, o que ele pode tentar fazer é, durante o ano, tentar conseguir essas despesas, né, para deduzir no valor de imposto a pagar. Então, despesa com faculdade, despesa com escola dos filhos, despesas médicas, pegar todos os comprovantes durante o ano, porque aí na hora que lançar essas despesas, talvez não gere imposto a pagar. A próxima participação, o ouvinte pede para não se identificar. Ela disse que recebeu uma herança e do que ela recebeu de herança, ela comprou um terreno. O terreno está no nome dela. E ela comprou esse terreno no ano passado. Ela deve fazer a declaração? Sim, a herança, quando você recebe um valor maior de 40 mil, é rendimento isento. Então, fica obrigada a fazer a declaração. Isso não vai te gerar imposto a pagar, mas você fica só obrigada a entregar a declaração para regularizar essa questão. Correto. A Natália participa com a gente, ela pergunta: quando as despesas médicas são descontadas em folha de pagamento, qual procedimento seguir? Quando é descontado em folha de pagamento, no próprio informe de rendimentos da empresa já vai a informação lá embaixo, falando qual que foi o valor das despesas médicas. Aí esse vai ser o valor que vai ser deduzido na declaração de imposto de renda. Lisiane, no caso de venda de imóvel, quando você tem um imóvel, você já vai declarando ele, né? Tem ali o imposto sobre ele. Quando você vende, tem que pagar o imposto de renda? Quando você vende o imóvel, se o valor dele for maior do que o custo, aí teria que apurar o ganho de capital. Esse ganho de capital, ele deve ser feito ali no momento da venda, no mês da venda, porque se gerar imposto a pagar, já tem que pagar no mês seguinte. Não deve esperar a declaração de imposto de renda do próximo ano, não. Já tem que ser ali no mês da venda, porque a guia vence no último dia útil do mês seguinte. E aí vai ser apurado, né? O que foi o valor da venda, menos o custo, verificar se teve ganho, e aí se teve ganho, o imposto começa no valor de 15%. Aí geralmente é nessa faixa e pode chegar até 27,5%. Aí é necessário verificar assim, alto, cada né? caso, né? Porque também tem algumas hipóteses de isenção que pode usar na questão do ganho de capital. Por exemplo, se é o único imóvel que a pessoa tinha e ela vendeu e dentro de 5 anos ela não tinha feito nenhuma venda de imóvel, ela pode pedir a isenção do imposto. Aí tem algumas regrinhas assim também. Por exemplo, se a pessoa comprou o imóvel, né? Aí ela vendeu e dentro de 6 meses ela comprou outro imóvel com aquela renda, ela pode pegar também e pedir a isenção, mas essas isenções elas têm um número limitado que você pode pedir em cada período. Aí é necessário assim, avaliar realmente cada caso para verificar isso. A questão da herança, né? Até nosso ouvinte perguntou sobre a herança. No caso, se eu recebo uma herança, eu tenho que declarar essa herança, mesmo que eu não vá utilizar como a nossa ouvinte utilizou para comprar um terreno. Mas a pessoa recebe uma herança, ela precisa declarar essa herança mesmo que ela vai ficar em conta? Se for valor superior a 40 mil reais, precisa. Se, por exemplo, o bem for um valor maior que esse, agora se for menor que 40 mil reais, não precisa. Aí, se a pessoa já tiver obrigada a fazer declaração por outros motivos, que é aqueles que a gente citou no começo, né? Aí ela já tem que informar o valor da herança, porque ela já estava obrigada a entregar a declaração, ela recebeu a herança, é um bem, ela vai informar lá nos bens. Mas se a pessoa está dispensada de entregar a declaração e ela recebe uma herança superior a 40 mil, aí ela já ficou obrigada a entregar a declaração. Lisiane, naqueles casos em que ainda está em processo
de inventário, né? A pessoa sabe que vai herdar aquilo ali, mas ainda está na justiça, né? Porque é um processo bem demorado. Essas pessoas já têm que declarar ou só quando formalizar ali e terminar o inventário? Não, é só quando finalizar Só mesmo quando e terminar finalizar, né? o inventário. Liciane, e aluguel? Aluguel pode ser deduzido do imposto de renda? Não, aluguel não pode ser deduzido e se você receber aluguel, você tem que pagar, né, o imposto sobre esse recebimento, que é como se fosse um recebimento de salário, o aluguel. Então, ele vai somar com o salário que você tiver no emprego, no seu emprego, e aí vai pagar normalmente o imposto de renda. E se você estiver pagando, né, se você for o inquilino, ele não deduz, mas você fica obrigado a informar lá que foi pago o aluguel, para justamente a receita cruzar com o valor que o dono do imóvel declarou. Então, assim, por mais que não deduz, você fica obrigado a declarar lá nos pagamentos o aluguel para o CPF tal, que você pagou durante o ano. Lisiane, se eu tenho um aluguel, tenho uma residência de aluguel, e eu não emito nota para essa pessoa, por exemplo, somente nota promissória. Como que fica a situação nessa questão? Tem que se guardar todas as notas promissórias ou faz ali um valor, ou utiliza mesmo o contrato? Pode ser pelo contrato ou pelos recibos mesmo, mensal. Quando é por imobiliária, a própria imobiliária já envia a declaração que ela é obrigada a enviar para a Receita, e aí a imobiliária também te emite um informe. Assim como você pega um informe de salário, você pega um informe na imobiliária dos aluguéis que você recebeu durante o ano. E aí vai e faz a declaração colocando aqueles valores. E aí, se é particular... Se é particular, é pelos recibos e pelo contrato. Uma pergunta que chega aqui através do telefone, Lisiane, a ouvinte pergunta, ela é aposentada e tem um valor acima de R$40 mil na caderneta de poupança. Ela tem que fazer declaração? Por ter o valor acima de R$40 mil na poupança, não. O rendimento isento que eu comentei da poupança é realmente o rendimento, os juros. Por exemplo, tem 2 milhões lá na poupança e foi gerando 40 mil durante o ano de rendimento. Agora, dependendo do valor da aposentadoria que ela recebe mensalmente, ela vai ter que Isso, declarar. aí o que ela precisa verificar é em relação à aposentadoria. Dependendo do valor do recebimento, né? Precisa tirar o informe lá pelo site do INSS. Geralmente eles mandam pelo correio, mas se não tiver mandado, pode entrar no site do INSS e tirar o informe. E verificar lá o que foi os rendimentos tributáveis. Se o rendimento tributável foi maior do que 28.559,70, aí fica obrigado a fazer a declaração. Dizendo quando a pessoa perde a última declaração, o que ela faz? Quando a pessoa perde a declaração, esse ano até tem uma facilidade. O ano passado, todos que perdiam, se não tivesse certificado digital, tinha que ir pessoalmente lá na Receita Federal solicitar. Agora, para esse ano, com a conta Gov está sendo muito usada pelo governo para você acessar, por exemplo, o meu INSS, a carteira de trabalho digital e diversos serviços do governo, ele está centralizando tudo nessa conta Gov. E aí, quando você tem o nível prata ou ouro na conta Gov, você consegue baixar a declaração. E aí, para você ter o nível prata ou ouro, para ter o nível prata, você teria que entrar através da sua conta bancária. Por exemplo, você vai acessar lá a conta do Portal Gov utilizando o seu login e senha da sua conta do banco, nos bancos que são credenciados com o Portal Gov. Aí a sua conta vai para o nível prata. Ou você acessar pelo aplicativo lá do Portal Gov no celular, com a validação facial, se você tiver feito a validação facial no título de eleitor. Aí, nesse caso, a sua conta fica sendo ouro. Então, para as pessoas que têm a conta prata ou ouro no Portal Gov, aí consegue baixar a declaração pelo ECAC, que é o portal da Receita Federal. As pessoas que não têm conta no Portal Gov podem criar e tentar subir o nível dessa forma que eu falei, ou se de tudo não tiver, pode ir pessoalmente lá na Receita Federal, eles pedem para levar um CD virgem, porque eles gravam no CD a declaração. Lisiane, a gente falou da questão da declaração, do que precisa ser feito, e muitas pessoas às vezes se encaixam nos critérios para fazer declaração, na obrigatoriedade, não fazem o imposto de renda, ou às vezes também não sabem o que tem que fazer o imposto de renda. O que acontece com essas pessoas que não fazem ou não entregam o imposto de renda?
Essas pessoas, elas vão ficar com o CPF na situação pendente de regularização. O normal é o CPF da gente estar com a situação regular, e aí quando você deixa de entregar a declaração, o CPF fica com a situação pendente de regularização. Aí enquanto você não entregar a declaração, o CPF não volta para regular. E além disso também vai ter a multa por atraso de entrega. Ela começa no valor de R$ 165 e ela pode chegar até 20% do valor de seus rendimentos. É o que compensa mais fazer a declaração, né, do que Sim. pagar a multa. Lisiane, o imposto de renda, ele tem que ser pago à vista, às vezes é um valor muito alto, né, que dependendo da declaração da pessoa, ele tem que ser pago à vista? Ele pode ser parcelado em até 8 vezes. Aí vai ter uma correçãozinha de juros mensal, mas pode fazer esse parcelamento em até 8 vezes. E nós temos uma novidade a partir desse ano, tanto para pagamento quanto para recebimento da restituição, que é através do Pix, né? Sim, esse ano a Receita também passou a receber através do Pix e fazer os pagamentos, mas assim, na prática não vai ter muita mudança pra gente. Vai porque ter que seguir o calendário. vai seguir o calendário de restituição normalmente. Algumas pessoas, quando viram que a Receita ia pagar pelo Pix, pensou que já ia cair de imediato na hora que transmitisse a declaração, e não vai seguir normalmente o calendário de pagamento e restituição, que começa em maio e termina em setembro. E aí vai receber na sua data normal mesmo, não vai ter alteração, não. E como que vai ser dividido esse pagamento? Já tem a informação de como que vai ser distribuído a restituição? Se vai ser por aniversário, por data de... O pagamento da restituição, ele primeiro tem a prioridade dos idosos, dos professores e das pessoas com deficiências. Depois que é feito o pagamento dessas pessoas, aí segue a ordem de entrega da declaração. Então, quanto antes você entrega a sua declaração, você pode receber antes a restituição. Ô, Lisiane, uma prática que se tornou muito comum devido à pandemia no Brasil foi o recebimento de auxílios, né, por parte dos governos, seja estadual, municipal, federal. Nesse caso, a pessoa deve declarar esses ganhos. Um exemplo mais claro, né, o saque aniversário do FGTS, que às vezes abrange um valor ali mais alto. Nesse caso, esses ganhos devem ser declarados? Sim, tem que ser declarado. Tanto o saque do FGTS, talvez até normal de rescisão de trabalho, também precisa ser declarado. E o do auxílio, também é possível você tirar o informe de rendimentos do auxílio para também informar na declaração. No ano passado, a gente teve muitas, quando lançou, na verdade foi no ano retrasado que lançou aquele primeiro auxílio, né? Muitas pessoas receberam sem saber que receberam, estavam cadastradas no CPF, né? Acabaram tendo ali os seus CPFs cadastrados, tendo aquele recebimento, muita gente recebeu em nome de outras pessoas, né? Nós tivemos ali uma complicação muito grande, né? Aquele primeiro auxílio que foi pago pelo governo. Como que fica a situação dessas pessoas que tiveram esse CPF e ainda também não descobriram que teve o auxílio recebido no nome do seu CPF? Geralmente também teve gente que recebeu e que na verdade não poderia receber, que aconteceu bastante também. E aí no ano passado, na hora que a gente informava lá a declaração da pessoa, ele já cruzava com a informação do auxílio e aí já saía o valor da guia e a própria guia para a pessoa fazer a devolução do auxílio, se ela não tinha direito. Agora, esse ano, já não vai ser dessa forma mais. Não vai cruzar a declaração com o auxílio, mas as regras continuam as mesmas. Então, se a pessoa recebeu e ela não teria direito, o certo é ela entrar lá no site do auxílio e fazer a devolução. E se a pessoa quer consultar para ver se por acaso o sistema teve alguma falha, informou que ela recebeu e ela não recebeu, ela também pode entrar lá no site do auxílio e colocar os dados dela e consultar para ver se tem algum informe para o imposto de renda. Se por acaso aparecer, ela pode abrir um chamado lá na ouvidoria contestando, falando que não foi recebido, e aí eles podem pedir algumas documentações para anexar, e aí já resolve essa questão também. Ô, Lisiane, uma outra dúvida também com relação a esse período de pandemia que a gente passou, o governo até auxiliando as empresas 2020, ou parte de 2021, bancou parte de salários de funcionários. O funcionário que tem que declarar o imposto de renda no informe de rendimento cedido pela empresa, vem constando essa outra metade que foi paga pelo governo?
Não vem. Ela vem no informe próprio do governo mesmo. governo, né? Aí a pessoa precisa tirar, além do informe da empresa, tirar o informe também dos pagamentos. Geralmente, dá para tirar pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, lá na aba de benefícios. Aí lá tem os valores que foram recebidos. Lisiane, as pessoas que têm dívidas, elas têm também que declarar essas dívidas no imposto de renda? Tanto dívidas, às vezes, com outras pessoas físicas ou dívidas com instituições financeiras. Isso tem que ser declarado? Sim, lá no imposto de renda a gente tem uma ficha própria para dívidas e lá devem ser declarados todos os empréstimos. Só não é declarado lá, por exemplo, financiamento de carro, financiamento de casa, porque nesse caso a gente não declara lá nas dívidas, a gente vai declarando o bem todo ano um pouco, igual a gente tinha mencionado. Que é um bem que você está adquirindo, É um né? bem, aham. Agora, se você fez um empréstimo, fiz um empréstimo de 30 mil no banco, aí você vai pegar lá no banco o informe também de pagamentos do empréstimo, e aí vai declarar lá, na ficha de dívidas e ônus. Entendi. A gente tem mais alguma participação? Vamos Carlos? fazer mais um intervalo e na volta a gente Sim. traz aqui mais participações, as dúvidas dos ouvintes também, aqui na entrevista com a Lisiane. Muito boa entrevista para a gente sanar essas dúvidas. Daqui a pouco também a gente pode falar um pouco sobre aquele que nos ouve, são muitos, né? Pessoal que é considerado MEI, né? O microempreendedor individual, né? Como que é feita essa declaração para os MEIs. A participação dos ouvintes aqui conosco, a dúvida de um ouvinte, Lisiane, ele vai receber uma herança de uma casa. Na família dele, outros 7 irmãos têm direito a essa herança, só que nenhum dos outros possui conta bancária. Então o valor que ele vai receber pela venda do imóvel vai vir tudo para a conta dele, em torno aí de R$180 mil, para depois ele fazer a divisão entre outros irmãos. Nesse caso, ele recebendo esse valor em conta, ele tem que declarar? Nesse caso, o mais indicado seria os demais abrirem conta também. Até, por exemplo, a conta poupança, que não tem taxa, que é bem simples de abrir, para poder fazer esse pagamento direto para eles. Porque se ele receber tudo no CPF dele, depois ele pode ter algum problema de malha, com a Receita questionar, porque até justificar que isso foi um recebimento, que era dos outros irmãos, né? Aí teria que esclarecer. Então, o melhor seria cada um abrir uma conta mesmo, nem que seja assim, poupança, que é bem simples, para poder fazer esse recebimento direto e evitar dor de cabeça. Correto. A outra ouvinte participa, ela está dizendo aqui que ela tem uma previdência privada, mas ela deixou de pagar há alguns anos. E ela deixou o valor na administradora até que ela atingisse os 55 anos, o qual ela passa a ter direito de fazer esse saque, o que vai acontecer agora em 2022. Ela diz que sempre, quando declara o imposto de renda, na aba Bens e Direitos, ela coloca somente o valor dela, né, que é participante, pois ela não sabia que se iria esperar, né, atingir a idade para poder sacar tudo. O que ela faz agora em 2022, já que ela completou os 55 anos e vai ter direito ao saldo total dessa previdência privada? O caso da previdência privada, a pessoa precisa declarar todo ano com o informe da previdência, igual faz o informe bancário, né? E aí, se no informe já veio o rendimento, você precisaria ter declarado na época o rendimento. Se não declarou, o certo seria retificar os últimos 5 anos e corrigir essa informação. Agora, se no informe da previdência não veio o rendimento, veio só o valor que foi pago e o rendimento vai ser só agora, no momento que ela vai receber, aí nesse caso não precisaria de retificar e ela vai declarar nesse ano, né? Vai dar baixa no bem que ela vai receber e vai declarar em rendimentos o que foi recebido de rendimentos e também vai declarar conforme o informe lá que ela receber da Previdência, vai declarar as informações do recebimento também. Então, assim, é muito importante seguir as informações do informe mesmo. Não pode seguir, por exemplo, os boletos que você pagou ou o seu controle. Tem que ser realmente o que está no informe que a Previdência forneceu. Registro aqui também a participação do Claudinho Pio, né? O Claudinho da produção tá mandando um abraço para você, Lisiane. Diz que é uma ótima contabilista, né? Presta um ótimo trabalho. Serviço lá para Profilmes. Obrigada, Cláudio, nosso cliente querido lá. Muito obrigada. Lisiane, na declaração, né, por exemplo, você falou dos tipos, né, das coisas que a gente pode declarar na questão de saúde, educação.
O que mais a gente pode, o que deve ser, quais as dicas para as pessoas do que mais a gente deve guardar de documentação para fazer essa declaração do imposto de renda? Contas, e até uma dúvida que eu tenho também, o seguro de carro e o seguro de vida, eu tenho que declarar eles? O pagamento do seguro de carro e seguro de vida não, mas o recebimento aí precisaria declarar. Se, por exemplo, tiver um sinistro no seu carro e aí você recebeu o valor da seguradora, aí você tem que declarar. Mas a seguradora também vai fornecer o informe com todas as informações ali detalhadas para você colocar no imposto de renda. Ou até mesmo se eu tenho que pagar, por exemplo, a franquia, no caso de ter utilizado o seguro do carro também. Aí o pagamento da franquia, por exemplo, os pagamentos que a gente faz também mensal, esse você não precisa declarar, não. Seria só o recebimento mesmo. Agora, além do que a gente já falou, assim, de pagamento que abate no imposto de renda, tem também os exames de Covid, né? Que ano passado o pessoal fez bastante. Então, assim, se você fez o exame de Covid em laboratório, exame de sangue em laboratório, esses exames também podem ser abatidos no imposto de renda. Tem que pegar nota. Tem que pegar a nota. Quem não pegou a nota não vai poder declarar. Quem não pegou a nota pode tentar ver se consegue uma segunda via, né? Mas não sei se será possível. Então, por isso que é bem importante a gente já ir juntando essa documentação durante o ano. E se for exame feito em farmácia, aí não deduz. Só laboratório. Tá certo. Ô, Lisiane, e para aquela pessoa que é microempreendedor individual, tem os ganhos ali que atinge, né, o valor acima de R$ 28.000. A regra para ele é a mesma do cidadão comum ou ele segue as regras do MEI na hora de declarar esses rendimentos? No caso do MEI, ele segue as duas regras, né? Tem as regras próprias do CNPJ e tem as regras da declaração do CPF que a gente já comentou aqui. Então, se ele entrar em alguma daquelas situações de obrigatoriedade do CPF, precisa declarar. E em relação ao MEI, ele precisa fazer a declaração do CNPJ todo ano, que é uma declaração diferente do CPF. E aí lá nessa declaração ele informa, né, todos os valores que ele recebeu. Para a Receita, são duas pessoas diferentes, o CNPJ e o CPF, e às vezes as pessoas não entendem isso. São duas declarações. São duas declarações e realmente é tratado como recebimento diferente. Então, por exemplo, se você recebeu R$ 50.000 de vendas da sua lanchonete no microempreendedor, não quer dizer que a sua renda no CPF foi R$ 50.000. Aí no CPF existem algumas regras que a gente faz em relação ao valor recebido no CNPJ que pode ser repassado para o CPF. E aí é um pouquinho assim mais detalhado, que precisa verificar. Aí não dá pra gente entrar muito assim nesse detalhe. Mas o que o contribuinte precisa ter ciência é que se ele possui um microempreendedor e ele quer comprovar renda, ele vai fazer um financiamento, alguma coisa desse tipo, ele precisa de fazer as duas declarações, a do CPF e a do CNPJ. Lisiane, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Acho que foi muito aqui instrutiva a entrevista, muito informativa, tirou muitas dúvidas nossas e com certeza muitas dúvidas dos ouvintes uma também. Aula que tivemos. Sobre declaração de imposto de renda. Eu já vi que a minha está errada metade. Lisiane, muito obrigada aqui pela sua presença. E volte sempre, né? Esteja aqui sempre com a gente para trazer novidades. Nossos microfones estarão sempre abertos e novos convites surgirão com certeza. E por favor, deixe o telefone de contato, né? Lá do escritório, né? Para que as pessoas possam entrar em contato com você, Lisiane. Sim, com certeza. Eu agradeço muito o convite, fico à disposição para quando precisarem também, para nós voltarmos. E se você precisa, né, de fazer a declaração do imposto de renda, você pode entrar em contato conosco. O WhatsApp é 99648-1831. E aí você pode, às vezes você tem dúvida se precisa declarar ou não, pode enviar uma mensagem para a gente que eu vou te instruir. Por favor, o número? 99648-1831. É o Carlos Contabilidade. E aí lá no WhatsApp você pode me mandar uma mensagem que eu vou te instruir se você tem que declarar mesmo ou não, e a gente vai conversando por lá. E também tem o nosso Instagram, que a gente posta muito conteúdo interessante sobre contabilidade, sobre empresa. Então a gente convida vocês também a seguirem lá, é Carlos Contabilidade. Aliás, eu faço questão de registrar, eu sou seguidor da página no Instagram e sempre, Bruna, muitas dicas informativas, sempre véspera de feriado, né, como que a empresa deve se comportar diante do funcionário e, claro, né, todos do setor contábil aí, né, então muito legal. Repete para nós o endereço do Instagram.
O Instagram é Carlos Contabilidade. E o nosso endereço físico também, caso alguém queira ir lá, é Rua Tiradentes, número 228. Imbirara.